Olá, boa noite você, meus amigos, para mais um culto online dessa quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. Estamos iniciando mais uma transmissão. Vai chamando o pessoal aí, vai convidando o pessoal, você que está pelo Facebook, clique em compartilhar. Vamos levar essa mensagem para várias pessoas. Hoje é uma mensagem de reflexão, de encorajamento que a gente vai ter. E quero encorajar você a mandar, pega você que está no YouTube, copia o link, manda para os seus amigos no WhatsApp, você que está no Instagram, envia também essa mensagem aí para todos os seus contatos. Vamos trazer uma mensagem da palavra para nós daqui a pouco. E estamos ainda com as nossas atividades presenciais suspensas até agora, apesar de todas as questões que têm ocorrido. A flexibilização, a gente tem visto ainda crescendo, né, dentro dos números que chegam até nós. Alguns casos ainda, os números estão crescendo, então devido a isso a gente está sendo mais cauteloso e esperando o melhor momento para a gente retornar. Já estamos desenvolvendo os nossos protocolos, protocolos de prevenção para quando a gente voltar já estarmos com tudo preparado. Da forma mais segura para que você possa chegar aqui e não correr nenhum tipo de risco em relação a isso. Então, vai orando por nós, precisamos muito do seu apoio, da sua ajuda em oração. Queremos ser útil enquanto isso, ser útil para todos que estão nesse processo todo, né, de quarentena e tudo mais. Então, queremos que Deus nos ajude a ser úteis, providenciando aqui, nesse caso, conteúdo para vocês, ao mesmo tempo também conteúdo para as crianças, e trazendo semanalmente mensagens para manter você alimentado com a palavra. Então esse é o nosso propósito e agradecemos que você tenha assistido, que você tenha apoiado isso, esse nosso esforço, né, de tentar manter as coisas funcionando nesse período. Nós vamos ouvir uma música, daqui a pouco a gente volta com a mensagem da palavra. Peço para você se preparar, vai aguardando aí esse momento, pega a sua Bíblia de uma vez, já fica pronto aí que a gente vai estar refletindo na palavra de Deus daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouco a gente volta. Povo se reúne em um só sangue, como irmãos, filhos de muitas nações, de gerações se unirão. Não me entrego ao ergo a cabeça e olho para o alto, com os olhos deste amor. Deus me ama assim como eu sou. Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Ergo a cabeça e olho para o alto, com os olhos deste amor. Deus me ama assim como eu sou. Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei.
virá em seu trono, a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Jesus, redenção, salvação estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. Ok, voltamos. Vamos só lembrar algumas coisas aqui. Várias pessoas que nos assistem são de outras cidades, né? Eu agradeço essa turma que está aí assistindo a gente. Tem gente do Rio de Janeiro, gente de outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, alguns outros que eu não lembro agora exatamente, então não vou arriscar falar aqui, mas de outras cidades daqui de Minas Gerais também. Todos têm acompanhado nossas transmissões. Agradeço o seu apoio. Peço que você continue junto com a gente. Nosso propósito aqui, como eu falei no início, é trazer alimento espiritual para te ajudar a manter-se firme, né, nesse período, e a gente continuar servindo a Deus, fazendo a vontade dEle. Então, agradeço a audiência de todos que estão conosco. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, no YouTube, se inscreva lá. Está aparecendo aí na tela, né? Como você acha as nossas redes sociais, temos no Facebook, no Instagram, no YouTube. Nos siga nas redes, participe com a gente, vai ser muito importante esse seu apoio nesse sentido, e de também compartilhar esse conteúdo, mandar esses links, né? E compartilhar esses vídeos nas suas redes ajuda esse conteúdo a ser difundido, né? A palavra de Deus é importante a gente semear. Então, compartilhando esses vídeos, é bom que a gente consegue levar mais esperança a mais pessoas que têm estado bem desorientadas nesse período. Vamos fazer a nossa reflexão na palavra de Deus lá em Mateus capítulo 15. Abre sua Bíblia aí em Mateus 15 e vamos ter a nossa mensagem hoje. Mateus capítulo 15, a gente vai ler dos versículos 1 em diante. Diz o seguinte, Mateus 15, versículo 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer a teu pai e tua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo:
Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda palavra que meu Pai Celestial não plantou, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então vamos parar por aqui no versículo 20. O que acontece aqui? A gente tem vivido uma situação atualmente que a gente sai para o mercado e quando volta é aquele processo. Entra em casa, deixa o sapato ali, vai, troca de roupa na área de serviço, deixa a roupa lá e pega as coisas que comprou, pega o álcool, joga álcool em tudo e vai limpando coisa por coisa e tudo mais, e item por item, fruta por fruta, joga lá, limpa, esfrega, lava, escorre, joga álcool, lava a mão, esfrega tudo até o pulso, joga álcool, deita, bebe, faz tudo quanto é coisa para ficar o mais limpo possível. E é um processo demorado, não é? Não está desanimador, às vezes, você sair, comprar alguma coisa no mercado, depois tem que voltar. Aquele processo demorado de lava, limpa, enxuga, seca, é complicado, é enjoado isso. Mas é necessário para que a gente não se contamine com o vírus. E aqui Jesus está dando um ensinamento tanto para os discípulos quanto para as pessoas que estavam ali, e ao mesmo tempo recriminando os fariseus, os escribas, os mestres da lei que estavam ali tentando criticar Jesus e os seus discípulos por não cumprirem certas coisas que para eles eram importantes. Os judeus, os fariseus, tinham uma questão relacionada ao lavar das mãos antes das refeições, que a lei mandava se purificar, fazer uma higiene antes das refeições. E só que eles começaram a criar certas coisas dentro desse princípio que ia além daquilo que a lei mandava. E com o tempo eles foram criando uma coisa que era chamada de tradição oral dos anciãos, uma tradição dos anciãos. Então eles pegavam aquilo que era da lei, aumentavam aquilo. Então, ou seja, o lavar das mãos antes das refeições não era simplesmente o lavar das mãos, eles foram incorporando um processo demorado que eles tinham que pegar, lavar por vários minutos, levava quase 40 minutos o processo de lava, enxuga, esfrega até o cotovelo e limpa e lava e não encosta em nada, porque na cabeça deles, que eles criaram, de que todo esse processo de purificação antes das refeições, não comiam antes desse ritual complexo de purificação, de higiene, que na cabeça deles, eles poderiam no decorrer do dia ter encostado a poeira de um pagão ter encostado neles, e se eles comessem alguma coisa, eles se contaminariam espiritualmente por causa disso. Olha a ideia. Isso foi se proliferando e foi se desenvolvendo como uma tradição oral. Quando chegou no 2º século, eles escreveram isso na Mishnah. Então virou-se uma tradição dos anciãos. Não era algo bíblico, não era aquilo que a Bíblia ensinava, mas uma tradição oral que desenvolveu e cresceu no decorrer do tempo.
e virou uma tradição. E aqui eles chegaram ao ponto de considerar essa tradição oral mais importante do que a lei dizia. A lei não trazia uma rigidez, não trazia esse entendimento de se contaminar espiritualmente com pó de pagão, completamente sem noção. Mas eles criaram isso. E aí Jesus, quando os fariseus chegam para Jesus recriminando ele disso, ele fala, mas vocês estão invalidando a lei com a vossa tradição. Porque ele fala aqui no versículo 4, né? Deus falou para honrar pai e mãe, vocês estão invalidando esse mandamento com a sua tradição. Porque o que muitos fariseus faziam? Ao invés deles ajudarem financeiramente os seus pais, que precisavam, careciam de auxílio, o que eles falavam? Não vou te ajudar financeiramente, não, porque aquilo que eu poderia te ajudar é a minha oferta ao Senhor. E o Senhor é mais importante que pai e mãe, então eu tenho que priorizar Ele do que priorizar vocês. Então ele fala, esse jamais honrará seu pai e sua mãe, e assim invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ele fala, isso é hipocrisia. No versículo 7 ele fala, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então olha que coisa triste, ele traz a situação de que os fariseus aqui estavam deixando de cumprir a palavra para obedecer uma lei que não fazia nenhum sentido. Eles estavam deixando de cumprir o que era mais importante para sustentar algo que não agradava a Deus. E aí Jesus passa a explicar, o que contamina espiritualmente não é o pó de um pagão. O que contamina é o coração, aquele coração que está longe de Jesus. Que ele fala, com seus lábios vocês me louvam, mas o seu coração está longe. Esse coração afastado de Deus, afastado de Jesus, é que contamina, porque ele vai gerar tudo aquilo que é desgraça. E aí ele fala, é do coração que vem as coisas que desagradam a Deus, é do coração que vem os maus desígnios, é do coração que vem os homicídios, do coração que vem o adultério. Ele coloca todas essas questões a respeito disso. Então não é o comer sem as mãos que contamina o homem. Então ele fala, do coração procedem os maus desígnios. Ele fala isso no versículo 18 e 19, né? Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e são estas coisas que contaminam o homem. Então hoje a gente vê que muitas pessoas estão bem criteriosas em não se contaminar com o coronavírus. Isso é bom, beleza. Toma banho quando chega em casa, não cuida da roupa, não anda com sapato dentro de casa, lava a mão, passa álcool em gel, não encosta em nada. Isso é importante. Mas será se a gente está tendo a mesma preocupação, ou o mesmo cuidado, ou os mesmos critérios com relação àquilo que está no nosso coração, e é isso que nos contamina espiritualmente? Porque a mesma preocupação com relação à higiene física para não se contaminar com o coronavírus, a gente tem que tomar cuidado para não ser contaminado com algo que contamina a nossa alma. Então, aquilo que a gente vem falando desde o início aqui, refletir sobre contaminação. A gente não quer ser contaminado com o corona, mas também a gente não quer ser contaminado, ou não queremos contaminar outras pessoas com coisas espirituais. Como Jesus fala aqui do coração, a boca fala do que está cheio o coração e do que o nosso coração está cheio. Será se temos sido contaminados com o vírus do rancor, da amargura, e aquilo que a gente fala, às vezes, a gente assassina a reputação de outras pessoas, a gente mata a esperança das pessoas com aquilo que a gente fala?
Nossos pensamentos têm sido pensamentos maldosos, pecaminosos, temos planejado coisas que desagradam a Deus. Esse período de pandemia que muitos ficam mais tempo juntos dentro de um mesmo ambiente, aí surgem aquelas tensões, e a gente se acha no direito de falar, de agredir verbalmente pessoas, usando disso para atacar. Isso contamina, isso é pecado. E Jesus deixa isso claro, a gente não pode ser hipócrita. Com os lábios louvam, mas o coração está longe. Nós temos que aproximar nosso coração de Jesus, aproximar nosso coração da vontade de Deus. Então que a gente entenda essa realidade, porque o pecado é o que contamina a nossa alma, o nosso coração e nos afasta de Deus. Temos sido criteriosos em relação ao pecado, da mesma forma que somos criteriosos em relação ao coronavírus. Temos tomado atitudes de higiene espiritual, nos lavando com a palavra todo dia, nos lavando em oração, pedindo perdão. Tito, no capítulo 3, fala que nós somos lavados, nós somos purificados pelo lavar renovador e restaurador do Espírito Santo. 1 João 1,9 fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. A gente tem usado desse subterfúgio, dessa necessidade, para a gente conseguir exteriorizar algo realmente que descontamina as pessoas, que cura ao invés de adoecer. As nossas palavras têm encorajado, curado ou adoecido as pessoas. O que você tem dito, o que você tem pensado, o que você tem permitido transitar na sua mente, no seu coração. Porque não adianta muito a gente ficar aí, os lábios louvam, mas o coração está longe. Precisamos aproximar nosso coração de Deus. E que a gente desfrute disso da melhor forma possível e faça isso da forma mais direta e bíblica possível. Não adianta nada saber muita coisa e falar muita coisa se a gente não vive, se a palavra não é praticada. A purificação vem da prática da palavra, de se colocar à disposição de Deus e viver aquilo que a palavra está mandando a gente fazer. Que o coração é enganoso. Lá em Jeremias 17,9 falou: o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas o Senhor nosso Deus prova o coração, prova os pensamentos. Então, o que sai da nossa boca vem do coração e é isso que contamina. Como está o nosso coração? Nosso coração já foi descontaminado pelo sangue de Jesus? Como analogia, o sangue de Jesus é o álcool que purifica o nosso coração, elimina o vírus do pecado, da condenação, da desgraça, de tudo aquilo que arruína a nossa vida. Nosso coração está próximo de Jesus. Se tiver o coração próximo, dele vai sair fontes de vida. Vão sair palavras que edificam, que encorajam, que curam, que geram esperança, que preservam a reputação das pessoas, que geram fidelidade e lealdade, e não homicídio, não adultério, não furtos, não falsos testemunhos. Então, nosso coração precisa ser tratado, ser purificado, ser descontaminado. E só a presença de Jesus, nele, habitando e tomando as rédeas, a direção e dizendo para onde devemos ir. Só assim seremos completamente descontaminados, não vamos contaminar outras pessoas. Então, que Deus nos ajude a ter o coração mais próximo de Jesus. E assim a gente não vai contaminar ninguém, pelo contrário, não seremos agentes de descontaminação, de cura, de restauração. A gente tem visto tanto isso sendo necessário, e que a gente seja
partes nesse processo que vão gerar isso e não vão gerar outra coisa que não seja crescimento, desenvolvimento. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse sentido. Vamos ter uma oração para a gente finalizar a nossa reflexão de hoje. Pai, abençoe cada um que está assistindo agora. Nos ajude a termos a preocupação em não sermos contaminados com o corona, tomarmos as nossas atitudes que cabem a nós. Não sermos contaminados, não contaminar ninguém, mas principalmente nos ajude a ter o nosso coração mais alinhado e próximo de Ti, para que não apenas os nossos lábios te engrandeçam, mas que o nosso coração produza palavras que edificam, que curam, que engrandecem o Teu nome, que também restauram relacionamentos, restauram vidas, palavras que encorajam, que geram esperança. Abençoe o nosso pensamento, que não venhamos ficar pensando bobagem, pensando aquilo que não edifica, que não agrega, que não faz a gente desenvolver. O Senhor sabe, muitas pessoas têm tido pensamentos ruins, pensamentos de tristeza, pensamentos ruins a respeito de si próprio, a respeito dos outros. Trate esses corações, cure esses corações, aproxime esses corações do Senhor. Pessoas que têm tido pensamentos ruins a respeito de si, ficado depressivos, pensamentos de morte, querendo diminuir a própria vida ou ceifar a própria vida. Em nome de Jesus, nós repreendemos esses pensamentos, mas que o Senhor atraia esses corações para Ti, para que esses corações possam desfrutar de perdão, de restauração, de cura e de momentos na Tua presença que são ímpares. Que o Senhor ajude cada um a aprender a viver na Tua presença. Agradecemos por isso. Que o Senhor abençoe cada um que está podendo assistir esse vídeo agora, seja enquanto ele está sendo transmitido ou depois em outro horário, mas que essa mensagem vá de encontro aos corações, que gere vida, que gere cura, que gere transformação. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos finalizar o nosso encontro de hoje. Agradeço a sua presença, você que tem estado com a gente todos esses dias nessas transmissões. Continue firme, continue animado, continue cuidando daquilo que passa no seu coração para que apenas gere vida, gere processo de desenvolvimento. Então eu te encorajo a isso. Vai se preparando que no próximo domingo, 9h30 da manhã, teremos nossa aulinha do Livre Kids. Põe a criançada para assistir. Tem sido muito legal esse conteúdo que o Ministério Infantil tem produzido. Eu quero aqui agradecer todas as irmãs, o pessoal do Ministério Infantil, que tem feito dentro das suas possibilidades, do seu tempo. Sei que a vida de ninguém parou, todo mundo continua com as suas lutas, com o seu trabalho, e mesmo assim tem disposto tempo para abençoar as crianças e trazer conteúdo e ensinamento para os nossos pequeninos preciosos. E eu agradeço a Deus por suas vidas, que Deus abençoe e faça de você cada vez mais útil. Você é uma pérola importante e eu quero que você se sinta aí abençoado. Eu desejo que Deus te providencie ainda mais capacitação para ser bênção para as crianças. Todos vocês do nosso Ministério Infantil daqui da igreja em Juiz de Fora, como estou agradecido pela sua vida e por todos vocês. E peço também para você não perder a próxima escola dominical, às 10 da manhã. Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre os erros a serem evitados nas orações em público. Se você perdeu a primeira parte desse estudo, volta aí que tem todos os nossos canais aí. Assiste essa primeira parte. Domingo que vem a gente vai continuar. Muita coisa interessante para a gente refletir. Não perca. E no domingo à noite também, dando sequência ao dever das classes, o capítulo 2 de Tito, o ensinamento que Paulo traz a Tito de como lidar com todas as classes de pessoas. É muito importante que você participe e se alimente também dessa palavra que vamos trazer para você no próximo domingo. Esteja orando, não deixe de orar pelas autoridades do nosso país, que Deus intervenha em relação a essa doença, que Ele traga cura, traga solução,
esteja orando por isso, que os efeitos de tudo isso, os efeitos espirituais, emocionais, psicológicos, econômicos, que Deus atue e faça uma grande obra no nosso meio. Então, conto contigo em relação a isso, ore uns pelos outros. Próximo domingo, então, estaremos aqui, conto contigo, estou te esperando e grande abraço para você, para a sua família. Sinto muita vontade de estar com vocês novamente, espero que logo, logo a gente já possa retornar e assim termos nosso tempo juntos na presença de Deus aqui, como comunidade, né? Todos juntos aqui. Grande abração para você e até domingo. Deus abençoe. Até mais.